Cara, eu fiquei realmente assustado com essa declaração do Sampaoli. A partir do momento que ele diz que os jogadores têm que se adaptarem, precisam de uma adaptação ao esquema dele, mudando de ideia em relação ao que ele disse lá na apresentação, todo mundo sabe que era um sonho do Sampaoli treinar o Flamengo. Mostra que até ele mesmo já meio que perdeu o controle, né? Ele já meio que não sabe mais o que fazer pra extrair o melhor desses atletas. Cara, quantos jogos o Sampaoli dirigiu o Flamengo? 31 ou 32. Cara, por incrível que pareça, vamos lá, 31 e 32, trabalha com esses números, né? A escalação do Flamengo com o Sampaoli não foi repetida uma única vez. Nenhuma. Uma única vez. Cara, uma única vez. Torcedor do Flamengo, pegue aí as escalações do Flamengo desde que o Sampaoli assumiu a equipe. Não tem um único jogo repetido com a mesma escalação. Então, e quando o Flamengo contrata o Sampaoli, contrata o pacote completo. Todo mundo sabia dos problemas de relacionamento que ele teve no passado com os jogadores dos times que ele treinava. Todo mundo sabia que ele não repetia escalação, mas a inspiração, e nem sei se tinha um nome melhor no mercado, era pelos trabalhos há 3, 4, 5 anos atrás que ele fez, que foram convincentes, principalmente no Santos, quando ele foi vice-campeão brasileiro em 19 e fez uma campanha de campeão, não foi porque aquele Flamengo estava muito fora da curva. E na seleção chilena, né? Foram os trabalhos que o credenciaram a comandar o Flamengo, embora o Sampaoli não tenha feito bons trabalhos nos últimos 2 anos, digamos assim, né? A passagem dele pelo Sevilha não foi boa, ele teve dificuldades no Atlético, foi até bem, um certo período depois caiu, pedia muitos reforços o tempo todo, né? Mas enfim, o que me incomoda, Azevedo, é que eu acho justamente o contrário. Eu penso futebol de outra maneira. Eu penso que, a partir do momento que você tem um grupo consolidado, campeão, que tem toda a bagagem que esse grupo atual do Flamengo tem, a função do técnico é não atrapalhar. O técnico, ele tem um potencial destrutivo muito maior que um potencial construtivo quando a gente tá falando desses caras. Uma coisa é você assumir sem nenhum legado. Outra é você assumir um time que tem protagonistas. Jogadores acostumados com grandes títulos. Então você tem que entender onde cada um gosta mais de jogar, porque a história desses caras é maior que a sua no clube. Por mais que você tenha suas ideias de jogo. Mas aí o erro maior não é do Sampaoli, é de quem traz. Se a diretoria traz um cara que pensa dessa forma, pensa que os jogadores têm que se adaptar ao método de jogo deles e não o contrário, então a diretoria tá trabalhando com o grupo errado. Isso me lembra muito a declaração do Mano Menezes, né? Quando treinava o Flamengo. Sim, os jogadores não estão entendendo o que eu tô propondo. Ele saiu, o time foi campeão. Exatamente. Então, fica muito claro que o próprio Sampaoli já não sabe mais o que fazer para extrair o melhor desses jogadores. Ele tem as ideias de futebol dele, as convicções dele, que aplicadas nesse elenco claramente não estão dando certo. E aí, gera uma margem para um torcedor dizer, o Flamengo não tá correndo. Quando você não consegue atuar da maneira que o técnico quer, você vai correr errado. Consequentemente, você vai dar mais espaço ao adversário. Consequentemente, o time adversário vai estar mais próximo da vitória que você. Por mais que você tenha muito talento individual. E o Flamengo fez grandes atuações com o Sampaoli, parte pela estratégia naquelas partidas e parte também pelo desempenho individual. Principalmente de Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, de craques que a gente sabe estão prontos aí para decidir qualquer partida no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. Então assim, me incomoda e para mim deixa claro que o trabalho está implodindo. A gente vai ter que aguardar porque quarta-feira o Flamengo tem a semifinal da Copa do Brasil, tem uma vantagem espetacular de 2 gols e não seria oportuno você trocar de técnico às vésperas, por exemplo, de uma final. Se o Flamengo se classificar, vai ter aí um mês até a final da Copa do Brasil.